Fala, gente! Aqui é a Nana do Laboratório da Nana e hoje continuamos nossa jornada pelo livro de Josué. Hoje nós vamos ouvir os capítulos 13 a 15 e após eu vou compartilhar com vocês uma reflexão. Vamos lá? Josué, capítulo 13. As terras ainda não conquistadas. Josué já era bem idoso e o Senhor lhe disse: você já é bem idoso e ainda ficou muita terra para ser conquistada. Esta é a terra ainda não conquistada, todas as regiões dos filisteus e toda a Jesur, desde Sior, que está diante do Egito, até o limite de Ecrom para o norte, que se considera como dos cananeus. 5 governantes dos filisteus, o de Gaza, o de Asdod, o de Asquelon, o de Gate e o de Ecrom. E os aveus, ao sul, além de toda a terra dos cananeus, e Meara, que é dos sidônios, até Afeca, na fronteira dos amorreus, e ainda a terra dos gibleus, e todo o Líbano para o leste, desde Baal-Gade, ao pé do monte Hermon, até a entrada de Amate. Todos os que habitam nas montanhas, desde o Líbano até Misrefote-Maim, todos os sidônios. Eu os expulsarei de diante dos filhos de Israel. Reparta, pois, a terra por herança a Israel, como ordenei a você. Distribua agora a terra por herança às 9 tribos e à meia tribo de Manassés. As terras das tribos a leste do Jordão. Com a outra meia tribo, os Rubenitas e os Gaditas já receberam a sua herança do outro lado do Jordão para o leste, como já lhes tinha dado Moisés, servo do Senhor, começando com Aroer, que está à borda do vale de Arnon, mais a cidade que está no meio do vale, todo o planalto de Medeba até Dibom, e todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, até a fronteira dos filhos de Amon. E Gileade, o território dos Jesuritas, o dos Maacatitas, todo o monte Hermon e toda a Bazã, até Salca. Todo o reino de Og em Bazã, que reinou em Astarote, e em Edrei, que ficou do resto dos Refaíns, o qual Moisés derrotou e expulsou. Porém, os filhos de Israel não expulsaram os Jesuritas, nem os Maacatitas. Pelo contrário, Jesur e Maacate permaneceram no meio de Israel até o dia de hoje. As heranças distribuídas por Moisés. Foi somente à tribo de Levi que Moisés não deu herança. As ofertas queimadas do Senhor, Deus de Israel, são a sua herança, como já lhe tinha dito. Moisés deu herança à tribo dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, começando o seu território com Aroer, que está à borda do vale de Arnon, mais a cidade que está no meio do vale e todo o planalto até Medeba. Esbom e todas as suas cidades que estão no planalto, Dibom, Bamote-Baal e Bet-Baal-Meon, Jaza, Quidemote, Mefate, Kiriataim, Sibma, Zeret-Saar, no monte do vale, Bet-Peor, às encostas do monte Pisga e Bet-Gesimote, e todas as cidades do planalto e todo o reino de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, a quem Moisés derrotou, bem como os príncipes de Midian, Evi, Requem, Zur, Ur e Reba, príncipes de Seom, moradores da terra. Além de outros que foram mortos, os filhos de Israel também mataram à espada Balaão, filho de Beor, o adivinho. A fronteira dos filhos de Ruben é o Jordão e suas mediações. Esta é a herança dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, as cidades com suas aldeias. Moisés deu herança à tribo de Gade, a saber, a seus filhos, segundo as suas famílias. O seu território incluía Jazer, todas as cidades de Gileade e metade da terra dos filhos de Amon, até Aroer, que está diante de Rabá, desde Esbom até Ramate-Mispa e Betonim, e desde Maanaim até o limite de Debir, e no vale Bet-Arã, Bet-Ninra, Sucote e Zafon,
O resto do reino de Seom, rei de Esbom, mais o Jordão e suas imediações, até a extremidade do mar de Quinerete, do outro lado do Jordão, na direção do leste. Esta é a herança dos filhos de Gade, segundo as suas famílias, as cidades com as suas aldeias. Moisés também deu herança à meia tribo de Manassés, segundo as suas famílias. O seu território começava com Maanaim e incluía todo o Bazã, todo o reino de Og, rei de Bazã, e todas as aldeias de Jair, que estão em Bazã, 60 cidades, e metade de Gileade, Astarote e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã. Estas foram dadas aos filhos de Maquir, filho de Manassés, a saber, a metade dos filhos de Maquir, segundo as suas famílias. São estas as heranças que Moisés repartiu nas campinas de Moabe, do outro lado do Jordão, na altura de Jericó, para o leste. Porém, à tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor, Deus de Israel, é a sua herança, como já lhe tinha dito. Josué capítulo 14. A divisão da terra de Canaã. São estas as heranças que os filhos de Israel receberam na terra de Canaã, e que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os chefes das famílias das tribos dos filhos de Israel repartiram entre eles. A distribuição da herança foi feita por sorteio, como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés, a respeito das 9 tribos e meia. Porque as 2 tribos e meia Moisés já tinha dado herança do outro lado do Jordão. Mas aos levitas não tinha dado herança entre os seus irmãos. Os filhos de José constituíram 2 tribos, Manassés e Efraim. Aos levitas não deram herança na terra, a não ser cidades em que habitassem e os seus arredores para seu gado e para sua posse. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Josué dá Hebrom a Calebe. Os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Você sabe o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei o que estava no meu coração. Os meus irmãos que tinham ido comigo amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra em que você pôs o pé será sua e de seus filhos, em herança perpétua, pois você perseverou em seguir o Senhor, meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou com vida, como prometeu. 45 anos se passaram desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto. E agora eis que estou com 85 anos. Estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. Dê-me agora este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia você ouviu que lá estavam os anaquins, morando em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los, como ele mesmo prometeu. Josué o abençoou e deu a cidade de Hebrom a Calebe, filho de Jefoné, para ser a herança dele. Por isso Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que havia perseverado em seguir o Senhor, Deus de Israel. Antes disso, o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Josué, capítulo 15. As heranças das 9 tribos e meia. A herança de Judá.
A sorte da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, caiu para o sul, até o limite de Edom, até o deserto de Zin, até a extremidade do lado sul. O seu limite ao sul foi desde a extremidade do Mar Salgado, desde a baía que olha para o sul. Sai para o sul até a subida de Acrabim. Passa por Zin, sobe do sul a Cades Barneia. Passa por Esrom, sobe a Adar e rodeia Carca. Passa por Asmon e sai ao ribeiro do Egito. As saídas deste limite vão até o mar. Este será o limite de vocês do lado sul. O limite para o leste será o Mar Salgado, até a foz do Jordão. E o limite para o norte será da baía do mar, começando com a embocadura do Jordão, limite que sobe até Bet-Ogla e passa do norte a Bet-Arabá, subindo até a pedra de Boã, filho de Ruben, subindo ainda este limite a Debir, desde o vale de Acor, olhando para o norte, rumo a Gilgal, a qual está a subida de Adumim, que está para o sul do ribeiro. Daí o limite passa até as águas de En-Semes, e as suas saídas estarão do lado de En-Rogel. Deste ponto sobe pelo vale de Ben-Inom, do lado dos Jebuseus do sul, isto é, Jerusalém. E este limite sobe até o alto do monte que está diante do vale de Inom, para o oeste, que está no fim do vale dos Refaíns, do lado norte. Então o limite vai desde o alto do monte até a fonte das águas de Neftoa e sai até as cidades do monte Efron. Esse limite vai ainda até Baalá, isto é, Kiriat Jearim. Então o limite dá volta desde Baalá para o oeste até o monte Seir. Passa ao lado do monte de Jearim, do lado norte, isto é, Quesalon, e descendo a Bet-Semes, passa por Timna. Segue mais ainda o limite ao lado de Ecrom para o norte e indo a Siqueron, passa o monte de Baalá, saindo em Jabneel para terminar no mar. O limite do lado oeste é o Mar Grande e as suas imediações. Estes são os limites dos filhos de Judá ao redor, segundo as suas famílias. Caleb conquista Hebrom. Josué deu a Caleb, filho de Jefoné, uma parte no meio dos filhos de Judá, segundo o Senhor lhe havia ordenado, a saber, Kiriat Arba, isto é, Hebrom. Este Arba era o pai de Anak. Dali Caleb expulsou os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã e Talmai, gerados de Anak. Então Caleb avançou contra os moradores de Debir, cujo nome havia sido Kiriat Sefer. Caleb disse: darei a minha filha Axa por mulher ao homem que atacar e conquistar Kiriat Sefer. Quem conquistou a cidade foi Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb. E Caleb lhe deu a sua filha Axa por mulher. Esta, quando foi morar com Otiniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. Quando ela desceu do jumento, Caleb lhe perguntou: o que é que você quer? Ela respondeu: quero que me dê um presente, já que o Senhor me deu uma terra seca, me dê também algumas fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. As cidades de Judá. Esta é a herança da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. As cidades no extremo sul da tribo dos filhos de Judá, na direção do território de Edom, eram estas: Cabzeel, Éder, Jagur, Quiná, Dimona, Adada, Quedes, Azor, Itinã, Zif, Telém, Bealote, Azor, Adata, Quiriote, Esrom, que é Azor, Amã, Sema, Molada, Azargada, Esmon, Bet-Palete, Azar-Sual, Berseba, Biziotiá, Baala, Lim, Ezem, Eutolade, Quezil, Orma, Ziclaque, Madmaná, Sansana, Lebaote, Silim, Aim e Rimon. Ao todo 29 cidades com as suas aldeias. Na Cefelá, as cidades eram Estaol, Zorá, Asná,
Zanoa, Enganim, Tapua, Enã, Jarmute, Adulão, Socó, Azeca, Saaraim, Aditaim, Gedera, Gederotaim. Ao todo 14 cidades com as suas aldeias. Zenã, Adassa, Migdal-Gade, Dileã, Mispa, Jocteel, Laques, Boscate, Eglon, Cabom, Laamás, Kitlis, Gederote, Bet-Dagon, Naamá e Maquedá. Ao todo 16 cidades com as suas aldeias. Libna, Éter, Azã, Ifta, Asná, Nezib, Keila, Axibe e Marissa. Ao todo 9 cidades com as suas aldeias. Ecrom com as suas vilas e aldeias, desde Ecrom até o mar, todas as que estão do lado de Asdod com as suas aldeias. Asdod, as suas vilas e aldeias. Gaza, as suas vilas e aldeias, até o rio do Egito e o mar grande com as suas imediações. Na região montanhosa, as cidades eram Samir, Jatir, Socó, Daná, Kiriat-Sana, que é Debir, Anabe, Estemoa, Anim, Gozen, Olom e Gilo. Ao todo 11 cidades com as suas aldeias. Arabe, Dumá, Ezã, Janim, Bet-Tapua, Afeca, Unta, Kiriat-Arba, que é Hebron, e Zior. Ao todo 9 cidades com as suas aldeias. Maom, Carmelo, Zife, Jutá, Jezreel, Jocteão, Zanua, Caim, Gibeá e Timna. Ao todo 10 cidades com as suas aldeias. Alul, Bet-Zur, Gedor, Maarate, Bet-Anote e Eutecom. Ao todo 6 cidades com as suas aldeias. Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jearim, e Rabá. Ao todo 2 cidades com as suas aldeias. No deserto, as cidades eram Bet-Arabá, Midim, Secaca, Nibsã, Cidade do Sal e Engede. Ao todo 6 cidades com as suas aldeias. Mas os filhos de Judá não puderam expulsar os jebuseus, que viviam em Jerusalém. Assim, os jebuseus moram com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. Bom dia, gente! Hoje vamos refletir sobre os capítulos 13 a 15 do livro de Josué. Esses capítulos tratam da divisão da terra prometida entre as tribos de Israel e os ensinam lições valiosas sobre o cumprimento das promessas de Deus, a importância da herança que recebemos dele e a perseverança na fé, mesmo diante de desafios. Josué capítulo 13 começa com Deus dizendo a Josué que, apesar de sua idade avançada, ainda há muito território a ser conquistado. Deus, então, dá instruções detalhadas sobre como dividir a terra entre as tribos de Israel, mesmo aquelas que ainda não haviam sido tomadas completamente. Este capítulo nos ensina que, mesmo quando uma parte da promessa já se cumpriu, Deus ainda tem mais para nós. Sempre há mais a ser alcançado em nossa caminhada de fé e não devemos ficar acomodados. Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas, mas Ele também nos desafia a continuar avançando e confiando nele para o futuro. Josué capítulo 14 narra a história de Caleb, que aos 85 anos ainda estava cheio de força e fé. Ele relembra a promessa de Deus dada a ele 45 anos antes de que ele herdaria a terra de Hebron. Caleb se apresenta diante de Josué e reivindica sua herança, confiando que Deus o ajudaria a conquistar o território apesar da sua idade.
Este capítulo nos ensina sobre a perseverança e a fé inabalável de Caleb. Mesmo com a idade avançada, ele não desistiu de crer na promessa de Deus e estava disposto a lutar por ela. Assim como Caleb, somos chamados a manter nossa fé, independentemente das circunstâncias, e a confiar que Deus cumprirá suas promessas, mesmo que pareça tarde. Josué capítulo 15 descreve a distribuição do território da tribo de Judá. E vemos também a história de Asca, filha de Caleb, que pediu a seu pai terras com fonte de água. Caleb prontamente atendeu ao pedido dela. Este capítulo nos ensina sobre a importância de valorizar a herança que Deus nos dá e também sobre a ousadia em pedir aquilo que precisamos. Axa pediu mais do que a terra árida que havia recebido, e seu pedido foi atendido. Assim como ela, devemos ser ousados em pedir a Deus o que necessitamos, confiando que Ele nos dará aquilo que é bom e necessário para a nossa jornada. Refletindo sobre esses capítulos, somos chamados a lembrar que Deus cumpre suas promessas, a perseverar em fé e a valorizar e buscar a herança espiritual que Ele nos dá. Josué 13 nos desafia a continuar avançando, mesmo quando parte da promessa já foi cumprida. Josué 14 nos inspira a ter uma fé perseverante, como a de Caleb, que nunca perdeu a confiança em Deus. E Josué 15 nos encoraja a valorizar nossa herança e a pedir a Deus com ousadia por aquilo que precisamos. Que possamos viver com essa mesma confiança e perseverança, sabendo que Deus é fiel em todas as coisas. Um livro legal de se ler sobre isso, de pedir a Deus aquilo que a gente quer, é o livro o nome é A Quarta Dimensão. Vale muito a pena ler, depois que vocês lerem minha vida. Então, por hoje é isso. O vídeo vai ficar disponível no YouTube. Lembrem de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de compartilhar. Tenham um ótimo dia, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!